Olá, gente, bom dia! Como sempre, cá estou de madrugada para conversar um pouquinho com vocês e hoje eu quero trazer algumas informações muito importantes a respeito da depressão. Outro tipo de queixa muito comum nas madrugadas. Pessoas que não conseguem dormir, apresentam insônia porque têm uma depressão bastante grave, muito séria. Então eu resolvi entrar aqui para explicar um pouquinho sobre a questão da depressão e principalmente explicar para você os motivos, as causas, pelo menos as mais comuns da depressão. Eu confesso que eu fico um pouco incomodada, um pouco preocupada de perceber que muita gente começa a fazer um processo aí de tratamento para depressão e não sabe a causa, o que realmente fez com que a depressão surgisse. Então, para quem apresenta esse quadro de depressão, que é uma doença de humor, onde o humor fica rebaixado, as pessoas apresentam uma dificuldade na questão do humor e tem sido muito difícil para algumas pessoas, inclusive algumas sentiram e sentem, enfim, até vontade de sumir, de morrer, de tanto que é ruim o sentimento, a sensação de quem tem essa doença emocional. Mas eu preciso deixar aqui para vocês nessa madrugada, são meia-noite e 23, que toda depressão tem um motivo. E é importante demais descobrir o motivo, porque é a partir do motivo que você vai poder realizar o tratamento adequado. Se você começa um tratamento para depressão sem saber a causa, o que realmente causou a depressão em você, você pode estar seguindo um tratamento por muito tempo, por muitos anos, que não vai apresentar um resultado eficaz. Para que o resultado no tratamento de depressão seja eficaz, é necessário descobrir a causa. Para isso, você precisa de profissionais que sejam capacitados e que tenham treinamento suficiente para conseguir, junto com você, refazer todo o percurso aí da história e descobrir exatamente o que pode ter ocasionado sua depressão. É por isso que eu entrei aqui ao vivo com vocês nessa live para tentar deixar essas informações para vocês e que vocês possam compartilhar. Se vocês conhecem alguém que tem depressão, que se queixa, que está sempre chateado, triste, desanimado, desmotivado, com insônia, enfim. E a pessoa se queixa que não sabe mais o que fazer, não consegue descobrir o que acontece, não consegue descobrir a causa, já começou a fazer tratamentos e o resultado não acontece. Hoje, nessa madrugada, eu vou deixar aqui para vocês os motivos mais comuns que podem ocasionar depressão. Porque existem tabus muito antigos de que depressão é bobeira, que as pessoas que têm depressão são pessoas que são muito desmotivadas e não querem realmente quebrar isso. Tem muitos tabus aí no meio que não são verdadeiros, gente. Todo mundo que tem realmente uma depressão apresenta um motivo para isso. E é por isso que eu quero abrir esse espaço para se você quiser fazer perguntas, se você quiser conversar, se você quiser tirar suas dúvidas. Esse espaço é um espaço importante para a gente poder resolver aqui essas questões e ter esse tipo de diálogo aqui com vocês, tá bom? Quero aí mandar um abraço muito especial a todos vocês que estão nessa madrugada aqui comigo. E eu fico muito feliz de poder ajudar, de poder trazer algumas informações para vocês, tá bom? Antes de dizer quais são os motivos mais comuns que desenvolvem, que trazem processos de desgaste a ponto de desenvolver uma depressão, às vezes uma depressão tão grave que às vezes a pessoa se perde dentro dela de tal forma que às vezes ela quer sumir, quer morrer, porque é uma dor, gente. Quem tem depressão e a depressão vai piorando, ela sente uma dor, uma angústia tão absurda, tão grande, que essa pessoa começa a ter dificuldades de raciocinar. É difícil para uma pessoa que tem uma depressão grave conseguir fazer uma leitura do que ela está sentindo de forma adequada, porque tem muitas distorções. Então é muito importante a gente descobrir as causas para que vocês possam fazer o tratamento certo. É importante fazer o tratamento certo, tá bom? Eu vou começar a descrever e se você puder conhecer alguém, gente,
que tem depressão ou que não sabe mais o que fazer porque não melhora de uma depressão, já tem uma depressão que acompanha há muito tempo, compartilhe esse vídeo. Vamos fazer uma grande campanha para melhorar a qualidade de vida emocional das pessoas, tá bom? Compartilhe, porque de repente pode ajudar uma pessoa que já está em sofrimento há muito tempo. É importante a gente parar um pouco com esse preconceito de que pessoas que têm depressão são fracas, são frágeis, nem. Não é isso exatamente que acontece. Alguma coisa ocorreu, alguma coisa aconteceu que fez com que a pessoa desenvolvesse uma doença séria, grave, e que, se não for descoberta a causa, fica muito difícil o processo. O tratamento que serve para uma pessoa nem sempre serve para outra, porque como os motivos são diferentes, são muitos os motivos, é muito complicado a gente padronizar um tratamento único para todo mundo. Então, tem que avaliar, os profissionais precisam avaliar cada situação e cada causa, tá bom? A primeira causa, que é a mais conhecida e a mais comum, são os desgastes emocionais. Porque acontece mais ou menos assim, gente. Você tem um desgaste emocional com alguém que te chateou, uma pessoa que te traiu, que te enganou, uma pessoa que puxou seu tapete, que mentiu para você, ou uma pessoa que você criou expectativas e essa expectativa frustrou. Enfim, esses motivos emocionais são vários. O motivo de você acreditar num ser humano e ser decepcionado por esse ser humano pode trazer um gasto mental tão grande para você que você pode acabar desenvolvendo depressão. Às vezes nós não estamos preparados para lidar com certas chateações. Às vezes nós acreditamos em determinadas situações e quando nos damos conta de que essa situação ela não era real, nos decepcionamos tanto que isso causa um gasto. Então é muito importante que você entenda que o principal motivo, ou pelo menos o mais comum, são esses gastos emocionais. O fator emocional cria um gasto mental muito grande e o corpo passa a ter uma dificuldade de administrar, gerenciar as emoções frente ao tamanho do gasto emocional que você teve, fazendo com que todo o teu processo de comunicação neuronal tenha aí algumas dificuldades e por conta disso algumas produções acabam se alterando, a produção de alguns hormônios. E isso pode trazer o processo depressivo, tá bom? Outro fator que é muito comum são pessoas que são muito fechadas, pessoas que elas não têm facilidade de expressar o que estão sentindo, são muito fechadas. Com o tempo, conseguir administrar os próprios sentimentos pode desenvolver um processo de gasto emocional maior do que uma pessoa que é mais comunicativa, mais expressiva, expansiva. Então, esse segundo motivo também é muito comum. Pessoas fechadas demais, pessoas que sentem as coisas internamente, mas não externalizam, não colocam para fora, tem uma tendência maior a desenvolver depressão e tem uma tendência maior também de desenvolver doenças psicossomáticas, ou seja, tudo aquilo que você não põe para fora, você não verbaliza, você não externaliza, pode se tornar uma doença orgânica, porque de alguma forma o processo emocional vai desencadear alguns processos. E se não for verbal, será orgânico. Então a gente tem que ficar esperto com isso, tá bom? Antes de continuar dizendo as outras causas, deixa eu dizer aqui para o Jorge Vidal, doutora Verusca, super psicóloga, sou muito grata e sua fã. Obrigada, viu, Jorge? Que Deus abençoe você e toda a sua família, toda a família Vidal. A Ana, a Lúcia também, Coutinho, a Drica e todos que estão online, gente, nesse momento tem bastante gente online. João Pedro Rinaldi, um beijo para a família Rinaldi, um abraço especial para todos da Filomena Menamena, tá bom? Que Deus abençoe vocês. A Neuci também aqui participando. Enfim, gente, tem bastante gente. Um abraço especial para todos vocês, tá bom? Eu tô falando sobre a questão dos motivos da depressão. Se você conhece alguém que está passando por um momento de depressão e reclama que não sente melhor, até começou alguns tratamentos e não apresenta algum resultado, é importante você ter a opinião de vários profissionais e tentar identificar aí qual é o motivo, quais são os motivos, enfim, que podem estar ocasionando essas problemáticas, tá bom? Outro fator que é muito comum também desenvolver depressão é a má alimentação.
É isso mesmo, gente. Alimentação. Às vezes, nós não nos alimentamos adequadamente. E o corpo, por conta dessa alimentação inadequada, pode desenvolver alguns processos inflamatórios. Então, pessoas que comem alimentos inadequados, muita bobagem, isso pode ocasionar um processo de inflamação muito constante no corpo e isso pode trazer como reação adversa algumas alterações, interrupções, enfim, nos processos de comunicação também neuronais. Ou seja, uma má alimentação prejudica a produção e a comunicação de hormônios que nos proporcionam aí o processo de um humor adequado. Então, cuidado com a sua alimentação, porque a sua alimentação pode prejudicar bastante a comunicação interna do seu cérebro e isso, infelizmente, ser traduzido num processo depressivo ou de ansiedade. Então, fique atentos com a sua alimentação, tá bom? Outro motivo é a questão da alteração do sono. É no período do sono, gente, principalmente o sono profundo, que nós chamamos de sono REM, que você relaxa com o seu corpo, as atividades do seu corpo diminuem e o nosso corpo passa a ter um processo de restauração. E com o cérebro não é diferente. Quando você não dorme bem, não dorme a quantidade de horas que são importantes para você, você não permite que seu corpo se restaure. E isso é traduzido, infelizmente, com algumas falhas, com alguns processos, porque o seu corpo já acorda em déficit, ele já acorda com uma conta negativa. Imagina que é você acordar todos os dias com o seu cérebro negativo, ou seja, ele já não tem a quantidade de hormônios que deveria ter para conseguir dar conta de tudo que a gente faz durante o dia, todos os aborrecimentos, todas as chateações, preocupações e as atividades que a gente tem normais. Então, preste atenção no seu sono para ver se o seu sono não é responsável por um processo emocional ou depressivo que você possa estar passando, tá bom? Outro motivo muito comum e que eu tenho percebido, inclusive, um crescimento muito grande, são alterações na vitamina D do seu corpo. A vitamina D, ela é muito importante para várias coisas no nosso organismo, mas uma dessas coisas é a produção da serotonina. Sem a vitamina D na quantidade certa no seu corpo, você não produz uma quantidade de serotonina necessária para você gastar durante o seu dia. Então, se você usa muito protetor solar, se você não toma vitamina D, se você não tem uma nutricionista para acompanhar isso, essa suplementação, se você não tem um médico para acompanhar isso, eu acho que vale a pena você buscar um profissional, um médico, um nutricionista para fazer uma avaliação da sua alimentação e ver se a falta de vitamina D não é o motivo da sua depressão, tá certo? Porque se for falta de vitamina D, gente, você pode fazer todas as outras coisas e a depressão não vai melhorar, porque a depressão está sendo ocasionada pela falta de vitamina D. Então, façam exames, procurem médicos para poder acompanhar, tá bom? Outro fator que também pode ocasionar depressão é a anemia. E às vezes a gente na correria não se cuida, né? Não vai buscar exames, não procura fazer um check-up. A anemia, ela tem causado muitos processos depressivos, porque se você tem uma queda de hemácias, ou seja, daquela parte vermelha do sangue, você está em falta com algumas substâncias que alimentam a célula, que trazem oxigênio para a célula e que te renovam. Então é muito importante você ficar atento se o motivo da sua depressão também não pode ser estimulado por um processo orgânico como a anemia, tá bom? Outro motivo que eu também tenho que falar aqui, gente, que também tem saído muitos estudos, é a alergia, pessoas alérgicas. Se você, de repente, consome algum alimento que te causa uma alergia mais acentuada, você pode ter não só os bloqueios cognitivos, com algumas alterações de comportamento, como você pode acabar desempenhando aí um papel de alteração do seu cérebro a ponto de desenvolver algum processo emocional. Eu já vi processos de surtos psicológicos ocasionados por alergia, então fique atento à sua alergia, procure um alergista, acompanhe, porque se você não cuidar, ela pode piorar e trazer não só um problema orgânico para você, mas um problema psicológico emocional também, tá bom? Outro motivo
que também pode desenvolver depressão e nós precisamos estar muito atentos, gente, e isso também é muito sério. São alterações hormonais. Pessoas que têm alterações hormonais, algum problema na tireoide, alguma coisa desse tipo, pode alterar a ponto da pessoa ter alterações bem sérias, como depressão. As alterações do humor são bem comuns em pessoas que apresentam problemas na tireoide. Você pode apresentar também muito cansaço e isso se confundir com depressão, muito sono e isso se confundir com depressão, ou pode desenvolver a própria depressão. Então, procure sempre ficar atento aos teus processos hormonais, porque são importantes, tá bom? Outro motivo que eu também preciso citar aqui são as depressões sazonais, que são muitas vezes alterações que acontecem por conta de clima, por conta de situações diferentes que você está vivenciando, e isso pode trazer uma alteração. Tem muita gente que sofre de depressão no inverno, não só por conta da falta de sol, mas também pelo fato de que o corpo ele precisa manter a temperatura corpórea. Quando você tem uma temperatura externa mais baixa do que a sua temperatura interna, o seu corpo ele tem um gasto muito maior para tentar equilibrar essa questão da temperatura corpórea. E esse gasto, dependendo da quantidade de vezes, dependendo do quanto você passa aí situações de alteração de temperatura, pode trazer um processo depressivo, um processo emocional, tá certo? Eu falei aqui alguns dos motivos para vocês, tem muitos motivos, gente. Hoje em dia, excesso de utilização de celular pode trazer um problema emocional. Tem várias coisas que eu acho que, com calma, conforme vocês forem perguntando, eu vou aos poucos tentando orientar e ajudar vocês, tá bom? Se vocês tiverem perguntas, deixa eu ver, algumas pessoas até mandaram algumas coisas aqui, eu vou até mandar alguns abraços também. A Inês, Samuel, Paola, Marinete, Simone, um beijo, Simone. Deus abençoe muito você, viu? O Johnny. Vaneli, boa noite, Vaneli. Alu Brito. Maria Luísa, um beijo. Também, muito bem-vindos. Edirce. Aline. Adriana também está mandando beijos. Enfim, um abraço, um beijo para todos vocês aí que estão acompanhando, tá bom? Gente, eu vou parar por aqui, mas como eu disse, são vários os motivos. O que eu quero dizer aqui para vocês nessa madrugada, eu tenho entrado de madrugada para tentar ajudar vocês que estão acordados e que têm dificuldades. Estou tentando aos poucos, conforme a queixa de vocês, trazer algumas coisas que possam ajudar. Mas antes de concluir esse vídeo, eu quero dizer uma coisa para vocês. Não se conformem apenas em saber que tem um quadro emocional qualquer. É importante que a gente descubra não só o que a gente tem quando a gente apresenta algum tipo de alteração emocional, mas descobrir o porquê que a gente está assim, descobrir um motivo. Vocês viram como em alguns minutos eu dei vários motivos e isso não é nem a ponta do iceberg? Quer ver um outro motivo que eu vou falar aqui para vocês e vocês não sabem? Reações adversas de algumas medicações, efeitos colaterais de algumas medicações. Às vezes, tem algumas medicações que vocês tomam para algumas situações e um dos efeitos colaterais é a diminuição de serotonina, ou seja, pode causar depressão. Às vezes, vocês podem tomar um medicamento para alguma situação e o efeito colateral ser exatamente esse. E aí, se você não descobre o motivo, como eu disse, tem aí um processo que dificilmente regride por conta disso, né? Então, são várias. Gente, eu falei algumas das causas, tem diversas causas, por isso que o tratamento, ele é individual, precisa de profissionais habilitados, psicólogos, às vezes psiquiatra também, depende da causa, depende, nutricionista, enfim, porque depende da causa. Não se conforme em apenas achar que tem um processo e não vá atrás da causa, gente. Tem que ir atrás da causa, tá bom? É isso que eu peço nessa madrugada para vocês. E se você conhece alguém que tem depressão e já se queixou que não tem melhora e você tá vendo que a pessoa faz até um esforço e não consegue melhorar, que tal compartilhar esse vídeo para que possa ajudar essa pessoa a pensar quais são as possibilidades
e que ela possa de repente ter uma chance de descobrir o que causou tudo isso, para que ela possa fazer o tratamento aí certo, adequado e ela possa ficar bem, tá bom? A vida da gente precisa ter qualidade de vida emocional, ter qualidade de vida orgânica, para a gente ter qualidade de vida com as pessoas que a gente ama, com as nossas famílias, enfim. E não vale a pena se acomodar a estar doente e não buscar a resposta do que causou tudo isso, tá bom? Respostas precisam acontecer e eu acho que é isso que a gente precisa buscar, tá bom? Um abraço, um beijo a todos, que Deus abençoe, boa madrugada e até a próxima live. Eu vou tentar entrar amanhã de novo, tá, gente? Mas sempre nesses horários, tá bom? Tchau, tchau. Que Deus abençoe vocês.